Quem vai vencer a Champions League 24-25? Paris Saint-Germain contra Inter de Milão. Hoje a gente vai fazer um mano a mano, jogador por jogador, e ver quem vai se sobressair. Bom, começando pelo goleiro Donnarumma contra Sommer. Bom, eu vou começar no meu voto aqui, eu vou votar no Sommer. Acho muito equilibrado, acho tipo um 50-50 ou 51-49 pro Sommer, assim. Os dois goleiros foram muito importantes na Champions e na temporada pelos seus clubes. Só que a gente tá falando da defesa mais sólida da Europa, ou uma das mais. No final agora da temporada tomou bastante gol. Isso que dá uma complicada, mas durante a temporada inteira, basicamente, foi a defesa mais sólida da temporada. E na Champions também foi, e o Sommer foi muito responsável por isso. O Donnarumma também foi muito bem na Champions, até que inteira, só que o PSG foi muito mal na primeira fase. E o Donnarumma foi quem também mudou muito esse patamar do PSG, virando uma muralha no gol a partir das pré-oitavas ali. Porém, eu vou em quem foi mais constante durante toda a temporada e fez milagres no jogo contra o Barcelona na semifinal. Meu voto é no Donnarumma, que pra mim foi um goleiro que cresceu muito na competição e sobressaiu em vários jogos, principalmente o confronto contra o Liverpool, que foi extremamente decisivo para o Paris Saint-Germain chegar na final. Acho que o Donnarumma teve uma crescente maior que o Sommer. O Sommer é um goleiro mais consolidado, mas fico de Donnarumma pela sua história nessa Champions League. Acho justo ficar 1-1, porque são dois goleiraços. Exatamente. Hakimi contra Bisek. Cara, pra mim, poupa tempo Hakimi. Não tem muito o que falar. Hakimi, lateral de anos de história no PSG. E é um dos jogadores que tem a cara desse elenco do Paris Saint-Germain, que apesar de ter jogado com as estrelas, também tá nesse time low profile, que o pessoal chama. E acho que o Hakimi é a cara do Paris Saint-Germain ainda e merece todo esse voto de confiança. Concordo com tudo que o Pedro falou, meu voto também no Hakimi, poupa tempo pra mim. Hakimi, jogador extremamente importante pro PSG. Hoje só briga com o Koundé pros melhores laterais direitos dessa temporada. Talvez o Hakimi esteja até um pouco à frente. Não vou entrar nesse mérito, mas enfim, Hakimi é um dos melhores. E só deixando claro, né, o Bisek a gente colocou ele como se fosse lateral direito, porque a Inter de Milão joga num esquema diferente, joga num 3-5-2 basicamente. Então a gente teve que dar uma ajustada nas posições e o Bisek acabou ficando com essa lateral direita aí, mas o Bisek que é um zagueiro, né? Agora abrindo realmente o primeiro zagueiro aí, Marquinhos contra Acerbi. Bom, o meu voto é por muito pouco também Marquinhos. Eu acho que é muito equilibrado, talvez seja também um 50 e poucos a 40 e poucos, assim, tipo, de porcentagem quem é melhor. Mas o Marquinhos é o capitão, é extremamente importante há muitos anos pro PSG, é o jogador mais vencedor da história do PSG, é o jogador com mais jogos também, se eu não me engano, pelo PSG. Tá há anos e anos no PSG fazendo o que tá fazendo. É brasileiro também, mas não tô votando por ser brasileiro. Mas fico feliz de ter um brasileiro no topo assim. E ele é extremamente importante, capitão do PSG, então o Acerbi também tá muito bem, faz uma grande temporada, uma temporada de superação também. Já tá também há um bom tempo na Inter de Milão. Porém, pra mim é Marquinhos, sem muita certeza, mas é Marquinhos. Meu voto é no Marquinhos também. Acredito que o Marquinhos é um zagueiro de um outro patamar mundial. O Acerbi, toda a experiência, todo o respeito que eu tenho pelo Acerbi, mas pra mim não tem como. O Marquinhos é um voto equilibradíssimo, mas Marquinhos é um zagueiro muito de anos de glórias no Paris Saint-Germain, apesar que o PSG ainda não ganhou sua primeira Champions, mas é um zagueiro já de confiança da equipe, assim como o Hakimi é um jogador que está há muitos anos, já jogou até de volante na temporada de 2020, e acho que o Marquinhos merece esse voto, apesar de ser um voto bem 51-49 pro Marquinhos. E aquela coisa, tipo, quem é melhor? O Marquinhos quando ele tá bem, quando ele tá em um nível bom na temporada, assim, tipo, atuando direto, sem lesão. O Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo, não tem contestação. Concordo. Ele é melhor que o Acerbi em questão de qualidade, né? Exatamente. Pátio contra Bastoni. Cara, pra mim, voto difícil, equilibradíssimo. Pátio vive de uma grande temporada, mas vou ficar de Bastoni nessa. Bastoni é um jogador, extremamente guerreiro em campo. Acho que é um dos melhores zagueiros do mundo. E não vou falar que é poupa tempo, porque o Pátio vive uma grande temporada, mas Bastoni é um jogador que já vive anos de muita experiência nessa zaga, que é o principal cara da Inter de Milão, desse time do Inzaghi, né? E, enfim, não tem muito o que falar. Bastoni, mas com o máximo respeito ao Pátio. Bastoni, melhor zagueiro da temporada europeia, meu voto também é Bastoni. Cara, absurdo o que o Bastoni faz nessa temporada e já faz há um bom tempo, cada vez ele tá evoluindo mais, se tornando um zagueiro mais completo e mais importante pra Inter de Milão, pra Itália também. Pátio, como o Pedro falou, assina embaixo que o Pedro falou, é um voto difícil porque só não é um poupa-tempo porque o Pátio vive uma grande temporada, veio muito bem do Frankfurt, né? Se eu não me engano, cara, se não estou enganado, essa é a primeira temporada do Pátio pelo PSG, mas tenho quase certeza que veio do Frankfurt aí, não era tão visado quando era do Frankfurt, mas agora é um zagueiro muito bom e tem que ser dado os méritos pra ele. Já é muito reconhecido, né? Justamente. Exatamente. E agora abrindo aí a lateral esquerda, Nuno Mendes contra Di Marco. Novamente, por causa do esquema. O Di Marco, na verdade, é um ala esquerda, mas ele tá como lateral esquerda aqui. Meu voto é Nuno Mendes. Acho, ao mesmo tempo que é difícil, é um poupa-tempo. Eu sei que fica meio
bipolar e meio confuso, meio hipócrita, né? Mas o Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo da temporada europeia, então não tem nem o que falar. O Nuno Mendes é extremamente importante pro PSG, melhor lateral. De Marco também tá bem, mas já teve momentos melhores. Então hoje é Nuno Mendes, sem dúvidas. Meu voto é Nuno Mendes, sem me estender muito. Concordo com tudo que o Gabriel falou. De Marco é um baita jogador. Dispensa comentários, mas o Nuno Mendes é o melhor lateral dessa temporada. Contando lateral esquerdo e direito, o Nuno Mendes é o melhor pra mim, acho que mais sobressai. Concordo. Vitinha contra Çalhanoğlu. Voto difícil. Cara, o Çalhanoğlu é um jogador... Cara, não tem o que falar também. Pra quem acompanha os campeonatos europeus, é um jogador extremamente qualificado. Porém, o Vitinha faz uma temporada absurda. O cérebro do time do Paris Saint-Germain. Meu voto é Vitinha. Também não vou me alongar muito. Çalhanoğlu muito versátil, assim como o Vitinha. Mas Çalhanoğlu joga de 10, joga de volante, joga de segundo volante. Joga de tudo. Çalhanoğlu é um baita jogador. Mais Vitinha deles. Cara, assina embaixo o que o Pedro falou, o Vitinha é um jogador também muito versátil, assim como o Çalhanoğlu, pode jogar de 10, pode jogar de 8, de 5, pode jogar de tudo. É o motorzinho, é o cérebro desse meio de campo, desse time do PSG. Desde a temporada passada, pra mim, foi o melhor jogador da Champions da temporada passada já do PSG. O volante português é extremamente bom, extremamente promissor também, tá sendo até agora sondado pelo Real Madrid. Enfim, Vitinha baita meio campo e é disputado porque o Çalhanoğlu também faz uma grande temporada, grande jogador, mas hoje é muito Vitinha. E abrindo aí o segundo meio-campista, João Neves contra Barella. O meu voto vai no Barella, não por muito, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem que deixar claro o nível que o Barella atingiu de jogador. A temporada que o Barella tá fazendo também é incrível. Barella é um grande jogador já há muito tempo, né? Tá enfrentando o João Neves, que é um jovem, se eu não me engano, tem 20 anos, né? 19 ou 20, acho que são 20. É um jogador também muito bom. O volante, segundo volante português, é muito bom jogador de marcação, mas que também ajuda a criar, ajuda a girar esse jogo. E como eu já falei em outro vídeo, meio de campo do PSG, pra mim é o que mais me encanta no PSG, porque eles têm todos os três têm uma capacidade enorme de reter bola, né? Tipo, a bola vem pra eles dificilmente perdem a bola, eles sabem o que fazer, eles acham um passe, eles tiram o time daquela pressão. Isso é extremamente importante para um time que quer ser campeão de Champions League e um time que quer chegar no nível que o PSG está e quer chegar, né? Enfim, mas eu vou de Barella, porque o Barella também faz tudo isso pela Inter de Milão, né? Só que eu acho que com até um pouco mais de qualidade, já há mais tempo constante, e acho que até mais importante para a Inter de Milão, é o melhor jogador para mim do meio de campo da Inter de Milão, então é Barella. Meu voto também é no Barella, porque o Gabriel já falou tudo que eu podia falar. João Neves, acredito que valeu 58, eu acho, milhões de euros que o PSG pagou nele. Porém, não tem como competir. O Barella é um dos melhores jogadores. Quando se fala de constância, o Barella é um extremamente craque. João Neves também é um excelente jogador, mas mano a mano, pra mim é Barella. É isso. Fabian Ruiz contra Mkhitaryan. Ou Mkhitaryan, depende da sua pronúncia. Fico de Fabian Ruiz. Não vou me estender muito, acho que o Fabian Ruiz é um jogador que se destaca há muito tempo já. Muito tempo não, digo no máximo 2 anos aí. A Euro do Fabian Ruiz foi muito positiva, desde que ele assumiu no lugar, se não me engano, do Dani Olmo. Dani Olmo não, é do Pedro, eu acho. Não, na verdade ele era titular. Ele era titular Quem assumiu no lugar do Pedro foi o Dani Olmo. Ah, tá, verdade. Fabian Ruiz, enfim, totalmente destaque desse time do Paris Saint-Germain, não que o Mkhitaryan não seja, mas jogador por jogador, eu prefiro o Fabian Ruiz. Assina embaixo também, vou de Fabian Ruiz, prefiro o Fabian Ruiz como jogador. Mkhitaryan também é um jogador bom, importante para a Inter de Milão, mas o Mkhitaryan nem foi titular desde o início da temporada. No início, se eu não me engano, quem era mais titular era até o Zielinski, que veio do Napoli, né? O Fabian Ruiz também é ex-Napoli, já jogava muito bem no Napoli, era muito importante. Quando chegou no PSG, não conseguiu ir tão bem, não conseguiu ser tão importante e foi muito contestado até. Só que na Euro de 2024, agora, né, ano passado, o que o Fabian Ruiz fez naquela Euro foi absurdo. Pra mim foi, se não o melhor, o segundo melhor jogador da Espanha e da Euro em si, né? E a Espanha que foi campeã. Então, assim, eu acho que até foi dado poucos méritos pro Fabian Ruiz pelo nível de Euro que ele fez, né? Vale lembrar que também o Fabian Ruiz agora contra o Arsenal no segundo jogo fez um golaço, acho que foi o primeiro gol, né? Um gol de voleio, cara, foi um golaço. É muito importante, também é um jogador desse que retém muita bola, muito importante de criação, até de marcação também, mas faz tudo no meio de campo também do PSG. Não é o melhor meio campista do PSG pra mim, porque é o Vitinha, mas é muito importante também, então é Fabian Ruiz. Mkhitaryan também bom jogador, mas é Fabian Ruiz, não vou me estender muito mais, certo? Agora abrindo aí a ponta direita, como eu falei, por causa do esquema, né? Dembélé contra Dumfries. Eu sei que é um pecado, porque o ideal era ter os dois, né, no time, porque o Dumfries tá jogando muito também, só que o meu voto é no Dembélé, né? A gente tá pegando o Dumfries aqui de ponta direita, porque a Inter de Milão tem 2 alas. Quem tá sendo mais ofensivo no momento, pelo menos na Champions principalmente, é o Dumfries. Então a gente colocou o Dumfries como ponta e acabou recuando o Di Marco pra lateral.
né? E entre Dembélé e Dumfries, o Dumfries é muito importante, é um duelo muito equilibrado, só que a gente tá falando do Dembélé que corre muito risco, vamos dizer, de ganhar a bola de ouro pela grande temporada que fez. Tem a final da Champions ainda. Se ele for bem na final da Champions, ele ainda joga o Super Mundial. Se for bem no Super Mundial, pode ganhar a bola de ouro. Então a gente tá falando de um cara que pode, talvez, seja até talvez provável que ele ganhe a bola de ouro, né? Até por ser francês também. Mas seria merecido. Os números dele são muito altos também, porque a Ligue 1 infla muitos números, mas enfim. Pra mim é Dembélé, não por muito, mas é Dembélé. Pra mim também voto no Dembélé, não vou falar que é pouco pra tempo, porque seria injusto com o Dumfries, que faz uma excelente temporada, não só temporada, mas é um jogador muito consolidado há muito tempo. O Dembélé é um cara que tá concorrendo à bola de ouro, o Dumfries infelizmente não tá, mas fez grandes semifinais contra o Barcelona, por exemplo. Foi destaque, fez 5 participações diretas pra gol de 7 da Inter, se eu não me engano. 2 gols, 3 assistências. Absurdo, fez até... Se não me engano, ele fez gol de letra, né? Não sei se foi ele. Não, foi o Thuram, né? Mas, enfim, o Dumfries é um cara que merece totalmente méritos. Mas foi a assistência dele, né? Isso. O Dumfries merece todos os méritos, mas o Dembélé faz uma temporada catastrófica para os adversários. Né? Sim. Doué contra Thuram. Para mim, um dos votos mais difíceis dessa lista. São posições diferentes, entre aspas, né? O Thuram é um 9 já certo. O Doué joga até como 9, mas ele varia posições, o PSG não tem um 9 fixo, né? Vou ficar de Thuram, porque eu acho que pro time ideal dessa Champions, mano a mano, o Thuram se sobressai um pouco mais que o Doué. Só que o Doué é um jogador, uma joia, assim, possivelmente uma das maiores promessas que tem no futebol mundial. Não tenho nem o que falar do cara, o cara já com essa pouca idade, nem sei quantos anos ele tem. Acho que ele tem 19, 18, 19. É muita pouca idade pra muita bola. Uhum. Só que o Thuram já é um cara mais experiente, vem fazendo uma grande Champions. E acho que hoje em 2025, o Thuram se sobressai pouco mais que o Doué, mas total mérito ao Doué. Eu vou discordar, eu vou de Doué, mas não por muito também, acho que é muito equilibrado, eu acho que é justo cada um ficar com um voto, porque o Thuram também é um duelo de francês, né, como o Pedro falou, o Doué não é um centroavante, né, o Doué pode jogar de ponta direita, esquerda, centroavante, segundo atacante, meia, ele já jogou de meia, inclusive. Então, assim, o Doué é um jogador muito versátil, é uma grande joia a ser lapidada, né? E já tá sendo lapidada, já tá jogando muito, um jogador de muita qualidade. E acho que por ser mais diferente, eu vou no Doué, que eu acho que o Thuram é um jogador de um pouco menos qualidade técnica, não tem a qualidade, tem também, mas um pouco menos, é um jogador mais de gol, de ser um centroavante mesmo, ele até sai também da área, mas é um jogador mais centroavante. Por qualidade e por preferência eu vou de Doué, mas não é por muito, os dois fazem uma grande temporada. O Doué também não foi titular a temporada inteira, começou mais depois da segunda metade da temporada, porém participou dessa melhora do PSG na Champions e em tudo, né? A melhora do PSG desde a metade da temporada. Então meu voto é no Doué, não é por muito, mas é Doué. Agora abrindo aí o último voto, a última vaga nesse ataque, Kvaratskhelia contra Lautaro Martinez. É um pecado, porque a gente sabe que o Lautaro Martinez joga, vamos dizer assim, todas as posições do ataque, é mais até um centroavante, um segundo atacante, mas ele acabou entrando como ponto esquerdo, como a gente falou, por causa do esquema da Inter de Milão. O meu voto é Lautaro Martinez, não por muito, eu acho que é muito equilibrado, mas eu vou de Lautaro Martinez porque ele é o cara da Inter de Milão. O Kvaratskhelia eu ainda não acho que seja o cara, porque tem o Dembélé, e o Lautaro é o cara da Inter de Milão. O cara que é o mais diferente, o que pode resolver, o que tem melhores números nessa Inter de Milão, o capitão, a referência, e é um cara que joga muito, já tá há muitos anos, muito importante pra Inter de Milão, faz uma boa Champions também, foi muito bem no segundo jogo contra o Barcelona, inclusive jogou lesionado no segundo jogo contra o Barcelona, jogou ainda 60 e poucos minutos, fez 2 gols, não, fez um gol, sofreu pênalti, quer dizer, enfim, Lautaro Martins joga muito, muito equilibrado, mas eu vou de Lautaro. Podem me crucificar, eu vou ficar de Kvaratskhelia nessa, só pra me explicar e não ser injusto com o meu mano Lautaro Martinez, acredito que, cara, o Lautaro é um jogador de uma carreira brilhante, já ganhou Copa, já chegou em final de Champions, praticamente foi o grande nome do time da Inter em 2023, principalmente na parte ofensiva, obviamente. Mas eu vou ficar de Kvaratskhelia, que pra mim, desde que ele chegou, ele mudou o patamar do Paris Saint-Germain. Cara, esse começo de 2025 até o nosso presente momento é muito por causa do Kvaratskhelia e também do crescimento do Dembélé e do coletivo em si do Paris Saint-Germain. Mas o Kvaratskhelia mudou o patamar, eu acho que ele joga um futebol mais bonito e é um jogador que me agrada mais. O Lautaro é um jogador que pode talvez decidir numa final, porém eu vou ficar de Kvaratskhelia pela sua grandeza e sua crescente nessa temporada. É um voto equilibradíssimo, mas vou seguir essa lógica assim de quem pra mim hoje tá jogando mais bola. Máximo respeito ao Lautaro. Só vou fazer um comentário aí. Eu também fecho com tudo que o Pedro falou. Eu continuo de Lautaro, mas
Cara, eu acho muito justo isso ficar um voto pra cada um, porque realmente o Kvaratskhelia é muito importante. Tu vê ele jogando, é incrível, cara. É muito bom ver o Kvaratskhelia jogar. E ele ainda é um cara Desde o jovem. Napoli. Parece que ele já joga há muito tempo, mas ele ainda é um cara jovem, desde o Napoli. Cara, ele parece que todo lance que ele corta e chuta, ele acerta o gol. E é sempre um lance bonito. Ou é uma grande defesa, ou é no máximo travessão, trave ali, ou entra. Então, tipo, cara, ele tem um chute colocado poderosíssimo, um drible poderosíssimo, uma puxada, né? E joga muito, pode jogar ponta esquerda, ponta direita, se precisar até de atacante central ali. Sim. Enfim, justo ficar um voto pra cada um. Fechamos nessa então. E pra fechar, treinadores, Luiz Henrique contra Simone Inzaghi. Voto difícil, mas eu fico de Luiz Henrique, dando uma explicação breve. Eu acho que o Luiz Henrique é um técnico que implementou, né, um futebol alegre. O Simone Inzaghi, futebol mais inteligente. Eu prefiro futebol alegre e acho que principalmente por isso o PSG chegou nessa final. O time dos amigos, né? Os caras conseguiram se entrosar e jogar um baita futebol a temporada inteira. Meteram 7 no Brest. Cara, uma Champions League absurda. Derrubaram o favorito que era o Liverpool. E chegaram na final com um futebol muito envolvente. Simone Inzaghi, mérito pra caramba da Inter chegar nessa final, é por causa dele. Conseguiu implementar mais uma vez um futebol inteligente e muito estratégico para conseguir derrubar seus adversários. É difícil o voto, mas Luiz Henrique, tô torcendo por ti também, principalmente pela tua história com a tua filha. E é isso aí, Luiz Henrique, é o meu voto. Cara, eu gostaria de votar no Luiz Henrique também, mas acho que eu vou dar essa moral pro Simone Inzaghi pra ficar 1-1, acho que é justo. Claro. Eu acho que por vontade até eu votaria no Luiz Henrique, mas acho que é muito justo ficar 1-1, porque o Simone Inzaghi tem um trabalho muito consolidado já há alguns anos na Inter de Milão. Era ele o técnico da outra final da Inter de Milão contra o Manchester City, fez uma grande Champions. E, cara, o que mais se destaca no time do Simone Inzaghi é a coletividade. Não tem, tipo... Tem o Lautaro, mas não tem, assim, um grande cara, assim, pra falar, meu Deus, sabe? Que Ambos os estrela. times, né? Isso é legal desse final. Mas até acho que a Inter de Milão tem menos ainda. E é muita coletividade e é uma defesa muito sólida, mas um ataque que também sabe jogar. Sabe jogar em contra-ataque, sabe jogar construindo. Então é um time muito completo. Eu vou dar essa moral pra ele, mas também só complementando. Na verdade, mesma coisa que o Pedro falou. Tô torcendo muito pelo Luiz Henrique também, porque essa história dele, cara, é muito triste, mas a gente torce muito por ele, né? Enfim... É um grande treinador também, já há muito tempo, fez um grande trabalho no Barça, fez um bom trabalho também na seleção espanhola, então ele merece muito. E essa virada de chave que ele conseguiu dar no PSG nessa temporada, o PSG estava indo muito mal, quase não se classificou para as pré-oitavas da Champions, ele conseguiu classificar e depois agora levou o time para a final, muito absurdo. Mas eu fico de Simone Inzaghi, máximo respeito, 1-1, acho que é justo. Perfeito. Agora só lendo aí, né, quanto ficou e quem foi escolhido pela gente. Então, o resultado ficou 10-6 nesse mano a mano pro PSG. Acho que diz muito também até da Inter de Milão, dessa coletividade da Inter de Milão, né? Não consegue, ter tantos votos sobressaindo individualmente, mas coletivamente. Acho, pra mim vai ser uma final 50-50 ou 51-49 pro PSG, mas muito, muito equilibrado. Curiosamente, o vídeo que a gente fez do PSG de 2020 contra a Inter de 2023 foi ao contrário. A Inter ganhou de 7-3, se eu não me engano. Sim, não, foi 9-3, acho, né? Pra dar 12 votos. Foi 9-3, acho. Foi 9-3, acho. O vídeo já saiu, por isso que a gente tá falando. Uhum. Se não viram ainda, vão ver aí Ficou legal também. quais foram nossos votos. Então, só ler aqui os nossos votos. Donnarumma e Sommer, um voto pra cada. Hakimi na lateral direita. Marquinhos abrindo a zaga. Bastoni, o outro zagueiro. E Nuno Mendes fechando a lateral. Vitinho abrindo o meio campo. Barella complementando o nosso meio campo. E Fabian Ruiz pra fechar o meio campo. No ataque, Dembélé. Doué e Thuram, um voto pra cada. E mais um empate, Kvaratskhelia e Lautaro Martínez. E pra finalizar também mais um empate, Luiz Henrique e Simone Inzaghi aí dividindo o treinamento aí, dividindo os dois como técnico dessa grande equipe que a gente montou nesse mano a mano aí. Enfim, é isso. Sobre a final, como a gente falou, vai ser um negócio muito equilibrado, uma final muito Quem boa. não tá ansioso aí é loucura, né? Loucura, extremamente ansioso. E acho que é isso, né? É isso. Tamo junto, rapaziada. Tamo Se vocês junto, rapaziada. curtiram, comenta, curte o vídeo, segue a gente, Instagram, TikTok, YouTube. Tem vídeo 3 vezes por semana, toda semana, então fiquem ligados aí pros próximos conteúdos. Tamo junto, valeu. Falou.